Oi, oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam bem. Estamos com mais um Casos e Causos. Ó, casos e causos. E vamos lá. Essa experiência novamente é bem marcante na minha vida e também envolve a minha avó, né? Eu contei já a questão do cavaleiro, né? No programa anterior e hoje novamente eu vou falar sobre uma questão que envolve a minha avó paterna, que é o seguinte, gente. Minha avó sempre foi envolvida, né, com a Umbanda, né, com o Candomblé, ela sempre frequentou, gostou. Era uma linha que ela trabalhava, né? Então, na casa de minha avó, você chegava lá, ela, e é impressionante, falava assim, gente, eu ficava doida, gente. Principalmente quando era criança, claro que não, né? Mas quando eu era já adolescente, mais, né, mais adulto, eu falava assim, vó, pela madrugada, a senhora não fecha a casa. Ela, como assim? Eu falei assim, se eu acabei. Gente, eu tô aqui dentro, a senhora tá, ficou toda feliz de estar me vendo aí. A senhora tá fazendo alguma coisa no fogão e ficou feliz de me ver? Que surpresa! Como que eu entrei? Que eu abri o portão, que a porta, tudo. A porta da minha avó ficava sempre aberta. Portão, ela não colocava cadeado, não colocava nada. Ela, não, tá tudo tranquilo. Coloca a pinguinha lá do seu tranca-rua. Ele cuida que ninguém entra. Ninguém nunca entrou. Isso desde sempre. Umas coisas meio doidas. Minha avó era, né, nesse sentido, ela é meio doida, porque tudo bem, tem com total confiança nos guias também, mas eu não arrisco tanto assim, não, porque, gente, sabe que eles vão até um limite, né? Mas ela é de uma outra, né? Verdade, de uma outra geração. Ela era muito assim, né? Qualquer. Gente, quarta-feira, 5 horas da tarde, você podia. Ela fechava a casa à noite, tipo 10 horas da noite. Mas eu abria já às 6 horas da manhã. Aí ficava o portão aberto, a porta, mas não a porta só fechada, sem tranca. Não, a porta aberta mesmo. Eu falava, meu Deus do céu. A gente ficava, vó, por favor, não faça isso. Deus o livre. Sei lá. Enfim. Mas é uma outra situação que aconteceu com ela, que essa é muito marcante na minha vida. Tinha uma pessoa em Osasco, né? Eu morava em Osasco, agora eu tô de novo morando em Osasco. Fiquei em Curitiba, né? Quase 15 anos. Mas voltei para Osasco temporariamente, né? Meu imóvel tá lá em Curitiba, tá alugado lá. Eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou ficar lá, mas por enquanto eu tô aqui de volta. Mas é aqui em Osasco, né? Onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei, tudo aconteceu. E tem uma pessoa, uma sensitiva muito famosa aqui em Osasco, que ainda tá viva, tá? Existe. É maravilhosa até. Apesar da. Ah, você vai indicar para os outros coisas que você pode pegar para você? Não, tem espaço para todo mundo. Que é a Mariazinha. Mariazinha é uma pessoa impressionante. Ela faz um tipo de trabalho diferente do meu. Mas Mariazinha fala umas coisas assim incríveis. E nós descobrimos, então, por acaso, essa vidente, essa cartomante. Eu já era da Umbanda, do Santos. Eu, se eu não me engano, quantos anos eu tinha, gente? Eu dirigia já, imagina. Eu tinha 18, 19 anos. Então já era até pai de santo. Eu comecei na Umbanda quando deu 7 anos, eu já tinha. O Morubixaba, que a gente chama, né? Eu já era. Mas mesmo assim, sempre gostei disso. Coisa de família, né? A gente não. Fala, mas você já não sabia ler búzio, carta? Sabia, mas, gente, né? Santo da casa não faz milagre, não, né? Em caso de ferreiro, espeta de pau. Sempre eu tive isso, né? Quando é pra mim, eu vou com pessoas de confiança. E olha só isso. Cheguei, marquei. Como eu conheci a Mariazinha? Eu vou comentar essa história. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Por que comecei a acreditar nessa mulher? Porque eu tinha uma grande amiga e eu dormia, inclusive. A gente saía pra balada. Na época a gente cantava. Gente, já fui cantor de banda baile, assim, a gente cantava na noite. Então dormia sempre na casa dessa minha amiga. E aí teve um dia, numa sexta-feira, que o irmão dela não voltou.
Era pra ele ter saído do trabalho, né? Ter chegado umas 8, 9 horas em casa. E nós chegamos, tipo, 4, 5 da manhã, todo mundo acordado. Tipo, né? Porque o fulano, não vou falar o nome, não chegou. E aconteceu alguma coisa, porque nunca aconteceu isso. E ele com a esposa grávida. Não, aconteceu alguma coisa. Tá, vê se vê alguma coisa. Gente, não tô conseguindo ver nada errado. Não tô conseguindo sentir ele, né? Com algum problema, com alguma coisa assim, dentro da minha sensibilidade. Eu sinto ele muito bem. Enfim, aí foi todo mundo, então menos mal, né? Vamos aguardar. Claro que, né? Ninguém dormiu. No dia seguinte, no sábado já no caso, uma vizinha do lugar que, né, que essa minha amiga que eu fui dormir na casa eu morava, ela falou assim: olha, tem uma mulher que chama Mariazinha. Aí eu falei: mora no Campesina? Ela mesma. Você conhece? Eu falei: não, mas minha avó já me falou dela. Minha avó é louca pra ir lá. Ela falou: ela acha até gente desaparecida, ela tem umas coisas meio estranhas. Eu falei: então, onde é? Minha avó já me falou, mas eu não sabia onde era, já tinha ouvido falar. A mulher passou o endereço, nós fomos, porque ela já tinha ido. E nós fomos, eu e essa minha amiga. Chegamos lá, tocamos a campainha. Aí era tipo um sobrado, não é bem um sobrado. Tipo, sabe assim, quando a casa é assim? O terreno tá aqui e a casa tá em cima? Era uma casa, que não era sobrado. Porque um sobrado, vamos entender que tem 2 andares. A dela era assim, era um nível acima a casa, mas tipo, tinha garagem e uma escadinha pra você chegar. Aí a pessoa desceu a escada e falou assim: oi, falei: dona Mariazinha, por favor. Ela falou assim: pode falar. Ele falou assim: não, que a gente tava com uma emergência, precisamos de ajuda, porque precisamos de uma consulta. Aí era ela mesma, gente. Aí ela pegou e ela falou assim: vocês não respeitam nada, né? Nem ninguém. A gente ficou super constrangido, né? Porque eu disse: não, não é a intenção, é porque é uma emergência familiar, né? Uma coisa assim que aconteceu, que a gente precisava de uma orientação, queria ver se essa senhora pode atender. Ela: eu não atendo de sábado, domingo e segunda. Ah, tudo bem, desculpa. Aí ainda virei pra essa minha amiga e falei assim: meu, que vaca, né? Que mulher mal educada, meu. Que isso? Né? Bem baixinho, né? Pra minha amiga. Ela falou assim: ah, mas pra você, e apontou pra minha amiga. Se você veio atrás do seu irmão, ele tá na praia e com outra. Tipo, meu, que coisa insana. Nem sabe do que a gente tá falando. Aí a minha amiga ainda falou assim: mas veio me perguntar dele, né? Falei assim: meu, você acha que ele vai estar na praia e com outra? Gente, no domingo. Era domingo, tipo umas 7, 8 horas da noite. Ainda tava na casa dela. Eu me hospedava. Eu ainda tenho isso, tá? Eu me hospedo na casa do povo. Agora não mais, né? Mas naquela época eu fazia isso. Ele chegou com o rabinho entre as pernas pedindo perdão. Porque ele conheceu uma mulher. Ele tinha bebido. Eles saíram pra tomar um chopp, uns drinks. Depois do trabalho. E aí a mulher deu em cima dele. Aí aquela historinha, né? De homem escroto, dos alecrim dourado, né? Que vocês adoram. E pedir perdão. Mas a primeira coisa, quando ele falou, que eu vi, tá? Ele falando. Eu falei: amiga, essa mulher, nós não tínhamos falado nada. E eu resolvi ir lá. Falei: vou marcar. Aí, quase falei o nome dela de novo. Ela falou assim: mas você também. Eu falei: mas eu não sou bom comigo, eu não vejo coisas pra mim. Eu sempre acho que eu tô distorcendo. Porque é assim, gente, quando a gente tem mediunidade, hipersensibilidade muito aflorada, evidência, sabe? Se eu jogar agora pra mim aqui, ó, os búzios, o tarô, o baralho cigano, seja lá o que for, não vai dar certo, porque eu vou ver tudo eu distorço. Sabe que nem psicólogo? Quando você. Se alguém aqui estudou psicologia ou estuda psicologia, nós precisamos, né? De um mentor. Com quem nós fazemos terapia. Para eu fazer terapia, eu preciso fazer terapia. Porque eu vou deturpar tudo que eu vejo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí marquei uma consulta com ela. Aí saí do trabalho. Na época eu trabalhava num hospital até.
e fui pra lá. Aí quando eu cheguei, tem esse jeito meio muito objetivo. Não é que ela é grossa, é que ela é objetiva. E ela me falou uma série de coisas. E entre a série de coisas que ela me falou, tudo, gente, juro por Deus, deu certo. Até hoje. Ela me falou da música. Você vai sair, você vai se decepcionar. Essa coisa da música que você tá trabalhando, essa pessoa vai te roubar. Aliás, ela me abriu o olho que ela falou assim: tem algum contrato com coisa de política? Eu falei, tem, né? Naquela época tinha aqueles showmícios. Vocês lembram disso? A gente fazia abertura de shows para artistas famosos, coisas assim. E ela, você tá ganhando um e o empresário tá ganhando 20. Está sendo enganado. Depois eu fui descobrir que era tudo verdade. E aí ela me falou uma coisa, que ela falou assim, ó, vou te falar uma coisa. Na vida passada você foi um cigano, você era uma pessoa cigana. Daqui da região mesmo, de São Paulo, não é em outro estado não. Você era um cigano, trabalhava com muita coisa, você foi envolvido com muita coisa, até muito negativo. E você deixou um objeto seu com alguém que você tem que pegar, tá? Pega de volta esse objeto. Eu falei, mas como assim? Ela não sei te falar, você deixou um objeto físico. Eu falei, não, tipo um sei lá o que, gente. Vocês vão falar que tudo eu falo caderno, mas é porque tá na minha mão aqui. Um caderno? Foi mais ou menos isso? Com alguém aqui que eu vou pegar de volta? Ela, você tem que pegar de volta o negócio que você deixou pra vir buscar. Na próxima vida, você sabia que você ia morrer. Você morreu próximo, meses após você ter deixado esse objeto, e você veio nessa vida, foi na vida passada, você veio pra buscar. Eu já fiquei meio assim, né? Tipo, então tá bom, né? Vamos ver, né, o que acontece quando identificar. Mas sabe assim, gente, quando você fala assim, tudo que ela falou, ela tinha falado série de coisas, na época eu não acreditei também nas coisas que eu tava sendo roubado, enfim. Eu acreditei em nada que ela falou. E aí começou as coisas a acontecerem. E aí pouco tempo depois, é, eu fui pra casa da minha avó e falei assim, ô vó, eu fui na Mariazinha. Ela falou assim, aquela Mariazinha? Eu falei, fui. E ela, e aí, como que foi? O que ela te falou? Eu falei, que eu ia ser roubado, né? E eu descobri que estava sendo roubado mesmo, porque eu peguei o contrato para ler, por acaso. E descobri que tipo, tava pagando na época, tá? Vou até contar, não tem problema nenhum. É 8 mil reais para cada apresentação. E eu tava ganhando 200. E eu tava ainda ganhando mais, eu e a menina, né, que cantava comigo. Cada um tava ganhando 200 e o pessoal da banda tava ganhando 100 e ele tava ganhando todo o resto, de 8 mil. Vão falar, eu ouvi falar que ela era danada. A única coisa que eu não acreditei muito nela é que ela veio assim. Acho que para vidas passadas eu tenho que fazer regressão, tem que ser coisas assim, porque forma como eu trabalho. Porque na época eu já era, né, completamente espiritualizado, né, e já trabalhava com isso, já tinha técnicas de regressão, já fazia isso. Mas eu nunca lembrei da minha vida anterior, da primeira, assim, antes dessa aqui. E ela falou assim que eu fui um cigano e que eu deixei um objeto com uma pessoa que eu tenho que vir buscar. Enquanto eu não buscar, as coisas não fluem espiritualmente na minha vida. A minha avó foi ficando pálida, gente. Pálida. Falei assim, vó, tá se sentindo. Sabe quando você percebe? Eu falei, tá se sentindo. É uma senhora, né, com idade. Eu falei, tá se sentindo mal? O que aconteceu? Ela falou assim, eu sei o que que é. Ai, gente, misericórdia. Aí eu falei assim, do que a senhora tá falando, né? Ela, eu sei qual é o objeto, eu sei quem é você. Eu falei assim, a senhora não tá. Eu achei que ela tava. Sabe quando dá um mal-estar? Falei, a pessoa começou a ter delírios, porque não tava fazendo nenhum sentido pra mim, dado que ela começou a falar. Porque, juro, gente, ela mudou. A tonalidade mudou tudo nela. Aí ela falou assim: só um minuto. Aí ela foi até a lavanderia dela, que era na lateral da casa dela, assim. Ela voltou e falou assim: não, não tá aqui. Eu falei, do que a senhora tá falando? Eu falei assim, gente, ela tá. Você já começa a pensar besteira, não é, gente? Você já fala assim, será que ela tá tendo um AVC, tá tendo alguma coisa, alucinação? Às vezes remédio, né, de coração, coisa assim.
Aí ela falou assim: olha, quando você nasceu, a primeira coisa que eu falei pra sua mãe é que você tinha deixado alguma namoradinha do outro lado. Eu, hum. Ela, porque o seu olho era triste. Você tinha o olho triste, como se você tivesse deixado alguma coisa. E é uma vida que eu acho que foi interrompida por algum motivo. Falei, ah, pode até ser, Val, porque foi o que a mulher, né, a Maria, tal da Mariazinha, me falou mesmo, que eu tive uma vida interrompida, mas que eu tinha deixado uma coisa de muita importância pra mim, né, que eu mexia com energias, magias, coisas assim, eu tinha deixado uma coisa muito importante. Ela falou assim, você deixou comigo. Gente, aí você fala, é tão surreal que você fala assim, agora realmente eu tenho certeza que ela tá tendo um AVC, né? Ou alguma coisa do tipo. Aí eu falei assim, não, vó, vamos descansar um pouquinho, que depois eu conto pra senhora tudo que ela me falou. Ela falou, não, não, não. Ela falou, eu tenho plena certeza do que eu tô falando. É você. É aquele olhar triste que eu reconheci, não era um olhar triste. Eu tava reconhecendo o seu olhar. Eu falei, tá. É aquela coisa, conte-me mais sobre o assunto. Mas preocupado, claro, que eu não tava levando a sério. Ela falou assim, antes do seu pai ter nascido, a gente morava numa cidade no interior, minha família inteira, né? Principalmente da parte do meu pai, é sempre do interior de São Paulo, umas cidades bem pequenas. Ela tinha um terreiro no sentido não era de centro espírita, era de lugar mesmo, de um espaço, vamos dizer assim. Um terrenão. E aí começou a ser invadido por um monte de cigano. E ela já tinha sonhado, gente. Essa história vai ser um pouquinho mais longa, tá? Ela sonhou no dia anterior é, que entrava um monte de cigano. Ela já teve uma visão. E aconteceu. Só que ela tinha contado para todas as vizinhas. Aquelas coisas do povo do interior, que era duas, três vizinhas. E as meninas falam, nossa, dona Zefa, a senhora oi, porreta, hein? Vamos lembrar que meu bisavô, qual era o trabalho dele? Ele era benzedor, né? Evidente. Então, tem coisas que parece que a gente vai trazendo, né? Com ancestralidade. Mas enfim. Aí falou, a senhora é poeta, né? Tá que nem seu pai aí, já tá. Olha lá, ó. Tudo se colocando aí no lugar, essa ciganada aí. Porque na época, gente, tinha muito preconceito, né, com cigano. E aí, passado um tempo, aí, alguns meses, que eles foram lá e fizeram acampamento mesmo, os ciganos. Aí teve um dia que começou a bater palma na porta da minha avó. E aí, minha avó saiu na porta e falou, né? Tipo, pois não, né? Eles falaram assim: vem aqui entregar isso pra senhora. Um cigano, um homem. Ela falou: não, não, não quero. Não vou comprar nada, não quero limão, não quero nada, não vim pra nada, não. Eu falei: não, eu vim entregar isso pra senhora. Aí tava com um tacho de cobre na mão. Ele falou: é meu, já é do meu ancestral aqui. Que eu tô trazendo aqui pra entregar pra senhora. Aí minha avó falou assim: não, não, obrigado. Ela relata que ela teve medo até de chegar perto, né? Ela falou da porta, tinha uma distância, né? Tinha um canteiro, sei lá o que que tinha, pelo que ela conta. Ela falou: não, não quero não. Não vou comprar nada não. Não tem dinheiro. Aí ele virou pra ela e falou assim: dinheiro a senhora tem e tá dentro de uma gavetinha da máquina de costura que a senhora tem. Aí ela levou um susto, gente. Ela fala assim: será que ele entrou aqui em casa? Como que ele sabe? Ela falou: na época, todo o dinheirinho que ela juntava com as costuras, com as coisinhas que ela fazia, né, com essa economia que ela ia tirando um pouquinho, meu avô bebia muito, então ela ia disfarçando e tirando um pouquinho para guardar, né? E ela guardava aquelas máquinas de costura antiga. Muita gente aqui não vai nem saber o que é isso, mas antigamente as máquinas tinham tipo uns gabinetes que tinha lugar para guardar linha, para guardar as coisas. E ela guardava dinheiro lá. E ela ficou assustada, porque ela falou assim: como que ele sabe onde eu tô guardando o dinheiro? Ela falou: não, 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 mas eu não quero. Ele falou assim: senhora vem até aqui agora e pegue isso aqui, que eu estou te dando. É um presente. Mas eu vou voltar para buscar. Ela ficou com tanto medo depois que ela achou que ele já tinha entrado na casa e visitado a casa. Ela ficou com medo. Ela foi até lá, pegou o tal do tacho
Ele falou assim: eu vou voltar para buscar. Ela falou: não, não tem problema. Quando o senhor quiser, vai estar aqui. Ela não entrou nem com o tacho para dentro da casa, porque ela teve medo. Ela falou que deixou semanas no quintal. No quintalzinho, né? Na frente ali da casa. Ele falou: ele vai voltar para buscar, sabe-se lá o que tem a ver, né? O que acontece. E nunca mais o homem voltou a buscar. Nisso ela saiu de lá, veio aqui para Osasco, né? Que para Grande São Paulo. Conseguiram, né? Melhorar, as coisas foram melhorando. Compraram a casa, né? Construíram a vida, as coisas foram melhorando. Nasceu meu pai, nessa época meu pai não era nascido, ele era o caçula. Aí nasceu meu pai, as coisas foram se desenvolvendo e aquele negócio ficou lá, jogou num porão. Até virou um negócio que ninguém nem lembrava daquilo. E aí, quando eu falei isso pra ela, vocês acreditem ou não? Essa pessoa que falou com ela foi na hora que caiu a ficha, né? Que a sensibilidade dela despertou. E ela falou assim: era você. Você vai voltar a buscar. Eu só não sabia que era em outra vida, como meu neto. Olha que loucura. Vocês falam: e esse tacho? Eu tenho. Voltei e busquei. E aí, gente? O que vocês acham disso? Porque na minha família é muito comum acontecer esse tipo de história. Isso é fato, tá? Não é coisa que eu tô inventando, não. É fato. Pode conversar com qualquer pessoa da minha família. Todo mundo sabe dessa história. E a minha irmã fala assim: ela, na hora que eu contei, que a vidente falou que eu era um cigano e tinha deixado alguma coisa com alguém, ela falou: tá comigo. Falou: nunca usei pra nada aquilo. Mas eu nunca descartei. Eu senti que eu vou voltar a buscar. Foi guardando e jogava, jogou lá no porão, lá no lugar que tinha lá na casa dela. E tá de volta, tá na minha mão. Não vou mostrar pra vocês agora, mas posso mostrar. Se alguém quiser ver, eu posto lá no Instagram. Me segue lá no Instagram também. Você me segue já aqui no YouTube. Você que tá acompanhando também pelo podcast aqui, né, no Spotify. Segue nos outros canais. Aqui no YouTube é Espiritualize-se. No Instagram é Espiritualize-se Oficial. Eu vou postar a foto desse tacho aí. Velho, tem 70 anos esse tacho. Pra mais. Segundo o cigano, pra mais. Se era eu cigano. Nunca consegui lembrar dessa encarnação e eu trabalho com isso. E eu realmente eu não me lembro dessa última encarnação. Eu me lembro só de reencarnações mais antigas, de 300, 400 anos. Dessa última eu não consigo me lembrar. Então eu deixei em espírito, né, na minha encarnação, um objeto com uma pessoa, como assim, uma mulher na época, era uma moça, e voltei a buscar 50 anos depois, quando ela já era minha avó. Não é interessante? São os meus casos e causos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa ainda interessante para contar. Nossa, essa história ainda se desdobra. Curte, deixa seu joinha aqui, porque para que serve, gente, dar o joinha aí? Porque a rede entende que o assunto é interessante, vou compartilhar com mais pessoas que vão poder gostar. Então se inscreva e clica no sininho, né? Que tem um sininho aí para você receber notificações se você está no Instagram. Tá no Spotify aí, só seguir. Quem tá no Insta, eu vou postar trechinhos, mas você vai voltar aqui para cá, você vai me ver aqui falando isso para ver inteiro o episódio. Que no Insta eu posto só trechinhos. Mas não é uma história interessante? Eu tenho bastante histórias interessantes nesse sentido, que são verídicas. Eu tenho pessoas para testemunhar a meu favor, aconteceram de verdade. Então a gente percebe que a espiritualidade ela não para. E sabe, às vezes a gente não percebe. Minha avó poderia só ter ouvido o que eu falei e falar assim: ah, um cigano deixou alguma coisa com alguém.
Ai, que loucura, né, filho? É, vó. Ai, que loucura. Mas ela, opa, para. Caiu uma ficha, não. Eu vou postar foto do meu tacho pra vocês verem esse tal do tacho aí de 100 anos aí, sei lá quantos anos. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma história pra gente que prova que a espiritualidade é real. É só a gente que parece que tá assim, sabe? A gente não quer perceber. Se você abrir um pouquinho, a gente vê que a vida tá acontecendo mesmo depois da vida. O desencarne, só uma troca de roupagem, mas as coisas continuam acontecendo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.